mais velha nunca veio, né? Mas hoje eu passei o dia com as três, foi um dia muito especial. E aí eu recebi de manhã esse presentezinho aqui, lindo, né? E assim, a bola é minha, ela só destaca, né? Então eles fizeram o favor até de destacar a bola, mas a mãozinha aqui da Elisa, a mãozinha aqui é do papai. Então a Elisa caprichou nessa camisa, e eu não tinha hoje camisa mais bonita do que essa para vir para a igreja. Eu procurei as camisas sociais, olhei lá, tudo feia. Então essa camisa estava linda, maravilhosa, eu tinha que vir pregar com ela, né? Porque são nas coisas simples da vida que a gente se enche de alegria, né? Quanto custou essa camisa aqui, essas tintas? Um presente simples, mas para mim é tão valioso. Também recebi da minha filha mais velha uma cerâmica pintada, um prato, onde ela usou canetas, agora está desenhando em cerâmicas. Ela pegou uma foto que tem eu com as irmãzinhas todinhas dela e desenhou a foto, numa cor só preta. E me entregou aquele prato de cerâmica branco, pintado. Prato, um presente simples, barato, mas para o pai não tem dinheiro no mundo que compre. Ser pai tem a ver com tudo isso. É colocar sentimentos muito maiores do que nós podemos ter. Eu vou ler um texto com vocês, Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, que eu vou me basear no exemplo de pai de Abraão, e eu vou trazer dois momentos de Abraão, para a gente poder compreender um pouco o que é pai, né? Eu queria dizer que a sociedade tenta ver conceitos novos de pai, mas eu queria partir do princípio ser pai, eu ser pai, você ser pai, compreendendo que ser pai é um privilégio. Acompanhar a gestação, o primeiro ultrassom, pegar a primeira vez no braço, são coisas inesquecíveis na vida de quem é pai. Aí você pode pensar, mas pastor, nem todo pai passa por isso, tem pai ausente. Infelizmente, eu não gostaria de falar hoje sobre o que o pecado faz na vida das pessoas. Infelizmente, muitos têm perdido, a verdade são muitos, eu conheço muitos assim, que têm perdido a oportunidade de trocar as fraldas, de passar noites mal dormidas, de acompanhar o crescimento, de discutir e conversar na adolescência, de poder acompanhar todo esse processo que aqui é ser pai. Eu louvo a Deus porque eu pude ser pai. Pai no sentido amplo da palavra mesmo. Tenho 3 filhas, todas 3 eu acompanhei bem de perto. Isso é ser pai, é nesse contexto que eu quero compartilhar o ser pai. Existem outros contextos? Não, eu não queria fugir e discutir esses contextos, não quero. Eu quero centralizar na bênção que Deus concede ao pai. E eu queria dizer para os que não são, estão planejando ainda ser novamente, aproveitem o máximo possível a bênção que é ser pai. Porque os dias passam, e passam rápido, né? E passam rápido. Então aproveite esses momentos. Em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Esse é um dos versículos mais chocantes que tem para o pai. Para quem não conhece a história de Abraão, Abraão havia uma promessa de ser pai da sua esposa, Sara. E eu queria me deter em 2 filhos de Abraão. O primeiro, que foi assim o mais na vontade humana, chamado Ismael, e o segundo, o filho da promessa, Isaque. E é interessante que depois de tanto tempo, porque provavelmente Abraão deveria ter aí em torno de 115 anos, e ele, quando foi chamado por Deus na promessa, ele tinha 75,
Então aí você faz a conta de 25 mais 15, são 40 anos, 25 anos sem ver a promessa, depois recebe a promessa, o rapaz começa a crescer, e aí surge um sentimento no coração de Abraão chamado amor de pai. E aí Deus diz, pega teu filho e sacrifica-o. Que palavra dura, difícil de ser escutada. Então eu quero olhar para esse Abraão que saiu lá dos caldeus, uma terra secada de idolatria, uma terra de costumes que se adorava ao Deus Lua, o Deus da Lua. Ele vai para Harã com seu pai, que também, por coincidência, tem o mesmo Deus de adoração. Ele vem de uma sociedade idólatra, de uma família que a idolatria estava presente também. É esse Abraão que traz uma diferença para os seus filhos, porque os seus filhos, eles não são mais idólatras, mas eles passam a conhecer o Deus verdadeiro. Eu quero olhar para Abraão, aquele pai que não nasceu conhecendo ao Deus verdadeiro, morreu conhecendo, mas permitiu e possibilitou aos filhos conhecer esse Deus. É o Abraão que é chamado por Deus a sair do lugar que está, com o desafio de encontrar e conhecer cada vez mais a esse Deus. Eu quero olhar para Abraão também, porque ele percorre caminhos e em alguns momentos ele erra. Ele é um pai que falha, mas há algo no coração dele que faz a diferença. Por isso que ele é conhecido como um pai da fé, ele continua crendo. E mesmo muitas vezes sem consultar ao Senhor nas suas caminhadas e nas suas idas, ele crê que Deus pode ajudá-lo, pode estar com ele, pode auxiliar a todo momento. É um Abraão que começa a vivenciar cada vez mais quem é Deus. Um Deus que faz com que ele aprenda dia após dia como se relacionar com esse Deus. Interessante que Abraão ele deixa uma herança maravilhosa para os seus filhos, é a herança da fé. E eu me sinto privilegiado porque eu me considero também da descendência de Abraão, porque eu sou filho dessa fé. Porque a própria promessa diz que em ti serão benditas, toda a terra serão abençoadas, e é através da descendência sanguínea de Abraão que nasce Jesus Cristo, que nos faz filhos de Deus. E passamos assim a pertencer à mesma descendência de Abraão, não por natureza, por natural, mas através da ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Porque eu quero compreender o que é ser pai, e como é que esse pai se relaciona no sentido que nós amamos, mas continuamos seres completamente submissos à vontade de Deus. Eu quero olhar para Abraão nesse sentido. E eu quero pegar o primeiro exemplo, eu quero ir para a saída de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. E é interessante o nascer, porque Deus havia prometido um filho, mas aí Sara planeja de alguma forma, conforme o costume da época, a escrava poderia possibilitar um filho ao seu senhor. E aí Sara pega Agar e diz, olha, eu lhe ofereço Agar para que tu possa gerar um filho nela. E Abraão aceita aquela oferta. Eu acho estranho porque em nenhum momento o texto bíblico nos narra que Abraão diz, Senhor meu Deus, essa é a tua vontade. Não há citação em nenhum momento no texto bíblico. Mas há decisões humanas. E eu olho, na verdade, para decisões humanas que nós trilhamos, que nós tomamos, e muitas vezes as circunstâncias e as decisões, as escolhas nossas, nos levam a problemas, as dificuldades que nós encontramos dentro da nossa casa. São caminhos que são construídos. E aí, Abraão, junto com Agar, gera Ismael. E aí, enquanto Agar estava grávida, ela começa a rir, começa a caçoar de alguma forma, a se achar importante em relação à sua dona, Sara. E aí surge o primeiro problema, que simplesmente Agar sai fugindo da presença de Sara, quando Sara de alguma forma quer reagir e mostrar de fato quem é a senhora, quem é a dona ali da escrava. Deus interfere.
Deus manda o anjo e Deus interfere. E Deus traz Agar de volta. Eu vejo uma lição de Deus para nossas vidas, que mesmo nós tomamos os nossos próprios caminhos, escolhas nossas, Deus abençoa o seu servo, mesmo nas escolhas, sem perguntar a ele. Nosso Deus é tão maravilhoso que ele intervém, mas em nenhum momento o texto bíblico apresenta sinais que aquele era o caminho de Deus para a vida de Abraão e Sara. Mas Deus abençoa Ismael e promete bênção para Ismael. Mas adiante nós vamos ver, Paulo vai esclarecer nos seus textos a diferença do filho natural, da natureza, do desejo humano, da vontade humana, dos caminhos humanos, e o filho da promessa, Isaque. As diferenças que se tem um em relação ao outro. Mas Ismael, de fato, ele é gerado pela vontade humana. Eu quero ter um filho, eu quero ter alguém que herde tudo o que se tem. Se esquece um pouco do que Deus prometeu e se gera uma criança chamada Ismael. E Abraão começa a se relacionar com Ismael e começa a adquirir carinho, um amor nesse relacionamento. Depois de muito tempo, Isaque nasce, é o filho da promessa. E nesse filho da promessa é interessante a gente destacar que essa promessa anterior, o próprio Abraão havia requisitado para Ismael. Porque a gente pode pensar, Abraão de fato amava Ismael, e amava. Em Gênesis 17, 18 diz bem assim, Abraão disse a Deus, permita que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão se dava satisfeito com a presença de Ismael sobre a sua vida. É tanto que ele chega para Deus e diz, Senhor, tem Ismael, abençoa ele. Não há necessidade de outro. Há algum sentimento de Abraão por Ismael. E esse sentimento ele vai aflorar exatamente depois do nascimento do filho da promessa. Porque aí as queixas e os problemas antigos, eles ressurgem com mais força. Porque agora Ismael começa a caçoar, a rir de Isaque. Eu acho interessante porque o próprio nome Isaque já é riso, não é? Então imagine dois irmãos, um rindo da cara do outro. Eu tenho 3 filhas. E o que brigam, uma de 20, uma de 13 e uma de 3. A de 13 com a de 3 briga que parece da mesma idade. Eu imagino o rapazinho Ismael olhando para o seu irmão no período da desmama, em torno de 3 anos de idade, e fazendo algum caçoar, algum riso do irmão que tem. Paulo dá a entender no seu texto que até esse caçoar era, de um certo modo, uma perseguição, mas era de um irmão para com o outro. Mas aí entra o sentimento de Sara, que já tinha queixa de Agar, e de fato diz que não quer mais Ismael e a sua mãe junto com seu filho Isaque. O texto bíblico diz que aquilo perturbou o coração de Abraão. E Abraão agora ele vai conversar com Deus, Deus fala para Abraão. E a resposta de Deus é interessante a gente observar, porque Deus diz simplesmente, ouve a tua mulher. Pega a criança, o rapaz, junto com sua mãe e manda embora. E Abraão faz o que Deus lhe ordena. Eu fico a pensar muitas vezes em nossas vidas. Primeira coisa, que muitas vezes nós adultos construímos caminhos que afetam os nossos filhos. Nós construímos caminhos que afetam. Relações muitas vezes são rompidas por decisões, por problemas que não são das crianças, são dos adultos, mas que afetam as crianças. O texto bíblico, quando interfere na vida de Ismael, depois que Deus diz, vai embora, e ele vai, a palavra de Deus diz que Deus ouviu o choro da criança. É o choro da criança que Deus escuta, mas o problema no relacionamento não estava em Ismael e Isaque, estava entre Sara e Agar e Abraão. Interessante que a gente, muitas vezes, em nossas casas, nós temos problemas que não são resolvidos, dificuldades de relacionamentos que afetam. Muitas vezes, por exemplo, quantos pais aqui têm filhos de mães diferentes? Eu tenho. Não sei se os irmãos sabiam, a parte da igreja sabe. Mas eu tenho, e eu sei como é difícil isso.
Porque irmão, eu me lembro sempre nas conversas, um irmão dizendo para o outro, tem irmão que gosta de tirar piada com o outro, e muitas vezes outro que a esposa se chateia, porque é a piada do irmão com o seu marido. O esposo não fica chateado, mas a esposa fica, porque ela não é a irmã dele, porque relacionamento entre irmãos, só irmão entende. O jeito de tratar é deles. E eu acho interessante que muitas vezes nós construímos isso. E muitas vezes nós colocamos assim como Abraão colocou na sua casa naquele tempo. Nós colocamos também dentro das nossas casas. Problemas que vão afetar. E Deus chama, na verdade, Abraão e coloca uma coisa muito importante na vida de Abraão. A necessidade de colocar os filhos completamente na dependência de Deus. A saída de Ismael, para mim, representa, porque Deus prometeu abençoar a Ismael. Deus promete bênção sobre Ismael. E no momento que Abraão diz, vai embora, ele sai do cuidado. Abraão não tem mais como cuidar de Ismael. Ele não tem mais como ver. Ele não tem mais como interferir na vida de Ismael. Mas ele tem que confiar, porque Deus disse que deixasse ir. Mas é difícil muitas vezes nós colocarmos os nossos filhos completamente diante do altar do Senhor. Como é difícil muitas vezes para os pais, e mesmo sem problemas dentro de casa, mas sendo questões dos tempos, o filho chegar simplesmente e dizer, pai, eu vou morar longe. Ah, quantas lágrimas são derramadas nesse momento. Como o coração aperta, porque agora a gente não pode mais estar juntinho lá, só correndo. Ah, meu filho vai morar em outro país. Ah, dá vontade de chorar, porque agora como é que eu vou cuidar dele? Abraão se coloca na mesma posição, porque ele sai com Agar, com a mãe, é verdade, mas sai da tutela, do cuidado do seu pai, que o amava. E quem mandou ir embora? Primeiro foi Sara, mas deixa eu lembrar você, o segundo foi Deus que disse que deixasse ir. Meu irmão, eu e você, nós somos desafiados a acreditar verdadeiramente que o cuidado dos nossos filhos, por mais amor que tenhamos, ele não é nosso, é do Senhor. Deus quer mostrar para nós, através desse texto, que as minhas filhas têm que depender exclusivamente do cuidado delas, é do Senhor, não sou eu. Não sou eu que vou protegê-las. Não sou eu que vou garantir o futuro. Não, é o Senhor. Em algum momento das nossas vidas, nós vamos ser desafiados de coração a dizermos, vá. Isso é ser pai. E um pai que depende de Deus. E eu olho para Abraão em nenhum momento ele fica mais triste, nem discute com Deus sobre isso. Nós somos desafiados a dizermos, vá, e ficarmos tranquilos, sabendo que eles vão, e quem está cuidando dele, cuida melhor que nós. Eu passei por uma situação muito parecida, quando eu estava no período meu de separação, primeiro casamento, e eu fiz um texto para minhas filhas, porque para mim foi muito difícil. Eu vou ler um pouco desse texto aqui, diz assim, há tempos e tempos, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. O tempo bíblico segue e descreve de forma exaustiva tempo de nascer, morar, plantar, arrancar o que se plantou, matar, curar, derrubar, construir, chorar, rir, plantear, dançar. Haja tempos e tempos. Mas quando é o tempo de matar o que o tempo faz? De acabarmos com o tempo daquilo que gera tristeza pelo distanciamento de quem nós amamos. De acabar com o sentimento melancólico e da tristeza que nos abate repentinamente, de acabar com as lágrimas que são derramadas, tempo de acabar com a saudade, mas que maldade, pois ela moeu e remoeu, ainda insiste em fazer de novo, saudades que teu tempo passe logo, pois os mais longos dos tempos são marcados pela tua presença. O que eu posso fazer diante das ausências e dessas maldades? Afogar-me nas saudades? Vou procurar o Senhor do tempo, aquele que abrevia os tempos e faz alongar outros. Vou pedir a Ele diminua os tempos das distâncias e amplie os tempos que passamos juntos.
Ensina-me que mesmo distantes de mim, és tu que estás a cuidar, e me assegurar no coração a certeza que estão bem, pois é o dono do tempo que cuida. Paizinho, Abba Pai, me ensina a entregar ela em tuas mãos, para aliviar as saudades e ser marcados pelas certezas que tu cuidas e cuidas melhor que eu. Esse foi um texto que eu escrevi quando eu estava no momento de separação. Eu cheguei a passar mais ou menos 3 meses sem ver minhas filhas direito. E aí Deus começou a ensinar, a trabalhar no meu coração. Que muitas vezes nós não precisamos estar juntos, para que os nossos filhos estejam protegidos e cuidados por Ele. E Deus, pouco a pouco, foi acalmando e tranquilizando o meu coração. Eu fui num momento muito adverso, com erros, com coisas que acontecem assim, como decisões que muitas vezes são equivocadas, sim. Assim como Agar, Sara e Abraão. Mas que nós precisamos aprender que Deus é capaz de interferir mesmo nos erros e continuar abençoando. Eu tive que aprender, na verdade, no momento, no sofrimento. Por isso que eu escrevi esse texto há muito tempo atrás. Ele está lá no meu blog, que eu coloco as devocionais. Mas há muito tempo eu escrevi esse texto, porque marcou o meu coração. Porque a saudade doía no meu peito. E eu não conseguia viver longe das minhas filhas. Eu fui aprendendo a cada momento, a cada instante, que é esse dono do tempo que cuida delas. É Ele que ampara e é Ele que guarda. No segundo momento na vida de Abraão, nós temos a oferta ao altar. Deus desafia Abraão agora, colocando ele à prova, como já lemos no texto. Passando algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. É tremendo esse texto, porque Abraão já passara pelo momento de entregar um filho e dizer: eu tenho que descansar na distância. E agora Abraão, ele recebe outro filho e ele passa a amá-lo, ao ponto de Deus mesmo dizer que Abraão amava muito a Isaque. A declaração é do Senhor. E Deus pede o filho. É interessante a gente observar, se você nunca leu Gênesis 22, leia em casa, que ele sai numa peregrinação com seu filho. Abraão não questiona a Deus. Eu queria ver qual era o pai aqui que Deus pedisse para sacrificar o filho, que na mesma hora dizer: Senhor, o que é isso? Até porque naquela época se tinha o costume sim de sacrificar filhos. A Bíblia conta a história de um rei de Israel chamado Manassés. Manassés sacrificou filhos aos deuses pagãos, não ao Senhor. E muitas vezes nós achamos que isso é impossível nos nossos dias. Naqueles tempos era uma prática até comum. Abraão, ele não questiona Deus. Abraão, ele não argumenta contrariamente, tentando reverter aquilo que Deus está lhe pedindo. Mas simplesmente ele sai no outro dia, com seu filho, em 3 dias de peregrinação, com alguns servos. E quando chega depois de 3 dias, quando ele vê o local que Deus providenciou para o sacrifício, ele deixa os servos, o animal, e sai com Isaque. Isaque sai carregando a lenha, assim como Cristo saiu carregando a cruz. E mais adiante Isaque vira e diz para ele: pai, está aqui a lenha, está aí o fogo, mas cadê o cordeiro, cadê o animal a ser sacrificado? E aí eu começo a entender o coração de Abraão, porque não se queixa, ele diz: Deus há de providenciar o animal para o sacrifício. E muitas vezes eu fico pensando, eu quero olhar como pai. O que é que Deus coloca e nos traz como lição diante do exemplo de Abraão? Meu irmão, aprenda com o exemplo de Abraão. Não há nada maior em relação ao amor que temos do que o amor que nós temos para o nosso Deus. Muitas vezes o pai e a mãe ama tanto o filho,
que o amor ao filho passa a ser superior ao seu amor para com Deus. Não há nada mais importante na sua vida do que o seu relacionamento com Deus, do que o amor que você tem para com Ele. Este amor é superior a muitos filhos. Este amor é superior a todos os bens que você tem. Esse amor é superior à esposa, ao esposo que você tem. Esse amor é incomparável. Deus coloca Abraão em xeque. Eu sei que tu amas Abraão. Eu sei que tu queres bem a Isaque. É nele que tu confias que virá a promessa que eu dei. Mas Deus põe em prova, e a Bíblia diz, põe em prova o amor de Abraão para com o filho e a sua submissão, a sua fé para com Deus. Nós aprendemos mais uma lição. Entregue o seu filho no altar do Senhor. Você sabe o que Abraão faz? Isaque vai espontaneamente. Eu fico pensando muitas vezes nas minhas loucuras de leituras bíblicas, porque Abraão já devia ter uns 115 anos nessa altura do campeonato. O garoto era um rapazinho, devia ter uns 15 mais ou menos, estimo eu. Que o próprio Deus fala, diz, não toque no rapaz. Então já era um rapaz, era um adolescentezinho. Se Isaque marcasse uma carreira e corresse, eu acho que Abraão não pegava. Mas eu não vejo ninguém correndo aqui. Eu vejo simplesmente o idoso Abraão amarrar o filho e colocar o filho no altar. Eu entendo, sabe o quê? Submissão à vontade do Pai. Obediência. Ele se entrega. E aí agora pai e filho, sabe o que é que ele faz? Ele diz, olha, está aqui, Senhor, depositado no teu altar. O meu filho não é meu, o meu filho é do Senhor. Há duas coisas que eu quero que você entenda completamente no dia de hoje em relação a ser pai, a esse privilégio que a Bíblia nos concede. Primeiro, deixe seu filho depender completamente dele. Não é você que o guarda, não é você que o protege, mas é o Senhor. Segundo, o seu filho tem que estar no lugar dele, o lugar que Deus reservou, porque foram 3 dias de caminhada até chegar ao lugar que Deus havia preparado. O lugar do seu filho é no altar do Senhor. E aí sim o pai tem um papel, que é de conduzir o filho até a presença do Senhor, entregando, não guardando para si. O que nós recebemos de bênção, é tempo de nós compreendermos que nós devolvemos em oferta ao Senhor. O meu filho será, minhas filhas serão uma oferta ao Senhor. O seu filho precisa ser uma oferta ao Senhor. Essa é a herança de Abraão. É isso que ele nos mostra através da fé desse homem, que mudou a realidade no mundo inteiro. Eu sei que existe amor e que existe o desejo de estar perto e de não largar dos nossos filhos. Eu sei. Como foi bom hoje passar o dia com as minhas 3 filhas. A vontade de fato é de apertar o botão do tempo. Para, Senhor. E a gente ficar parado. Mas o amor ao meu Deus é superior. E eu sei que é Ele que cuida. Eu sei que é Ele que guarda. Por isso eu digo a você, entregue os seus filhos no altar do Senhor. Agora você jamais será capaz de fazer isso se você primeiro não faz e não cumpre o papel de Abraão. Por isso, meu irmão, você é desafiado. A dia após dia, Abraão era um homem que tinha defeitos. Mas um homem que foi criado na idolatria, que não conhecia Deus, mas que dia após dia ele começou a conhecer. Ao ponto que quando chegou já na idade que os filhos cresciam, ele tinha uma intimidade completa, tremenda com Deus, e ele pôde apresentar os seus filhos no altar do Senhor. Você que é pai, ainda é tempo de você ganhar essa riqueza, que é poder conduzir os seus filhos à presença de Deus. Há algo que Deus quer fazer nos teus filhos. Há uma herança que Deus quer que você dê aos seus filhos. É a sua fé.
Baixe a sua cabeça nesse momento, eu quero olhar por você e pelos seus filhos. Se você sente no coração o desejo de colocar os seus filhos diante do altar do Senhor, coloque em nome de Jesus. Se é tempo de soltar e deixar eles cair na completa dependência de Deus, deixe eles saírem na dependência de Deus. Creia que o Senhor do tempo vai cuidar deles. E cuida melhor que você. Oh, Paizinho bendito e querido Senhor. Nós queremos apresentar as nossas vidas aqui, ó Pai. Nós queremos apresentar cada pai aqui, Senhor. Pai que assumiu verdadeiramente a bênção que Tu nos concede, que é ser pai. Ser pai é bênção, Senhor. Nós assumimos e passamos a amar, Senhor. Mas nós queremos deixar o exemplo, sim, o exemplo de fé. O exemplo que cremos que Tu és o Senhor de toda a história, Senhor. E construirá a história dos nossos filhos, ó Pai. Que nós podemos descansar, porque eles estão em Tuas mãos, Senhor. Nós colocamos eles no Teu altar, Senhor Deus. Toma esse povo, Senhor. Toma a sua geração em Tuas mãos, Senhor. Toma em nome de Jesus, ó Pai. Que cada pai possa aceitar o desafio de deixar a herança do Senhor para os seus filhos. Toma, Senhor. Toma lugar em cada casa, Senhor. Glorifica o Teu nome, ó Pai. Ó Pai, é o Teu altar seja construído. Que aqui seja Moriá, Senhor, de cada um, Senhor. É tempo de entregar.